Oi, tudo bem? Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e a partir de agora você começa a acompanhar a videoaula de Sociologia. E conforme você vem acompanhando as videoaulas, você sabe que esta videoaula ela tem como objetivo contribuir com o seu aprendizado, porque brevemente você irá se submeter à prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Nesta videoaula, eu darei continuidade a uma temática já iniciada em videoaula anterior e que, inclusive, você pode estar revendo esta videoaula dentre as outras videoaulas já exibidas em nossas plataformas. Então, só para lembrar, a nossa temática é trabalho, desigualdade e estratificação social. E para esta videoaula, nós temos o momento do nosso exercitando, também não esqueça disso, e é absolutamente fundamental que você acompanhe uma das questões do nosso exercitando que está no livro didático. Vocês estão visualizando agora em tela a referência bibliográfica porque você dispõe justamente deste material. O livro, a prova Enem, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, segundo ano do ensino médio. Teremos duas questões em nosso exercitando, uma referente ao Enem e outra que será retirada deste livro que eu acabei de informar a todos vocês. Para dar continuidade ao desenvolvimento do assunto, eu quero que vocês visualizem uma imagem primeiro. Então, visualizem aí em tela, né? Vocês podem perceber, até mesmo fazer a leitura. É importante que façam a leitura das informações contidas nessa imagem. Eu vou fazer também essa leitura e bastante atenção. Bem no canto superior esquerdo, nós temos aí terceirização. Lei número 6.019 do ano de 1974. E aí nós temos, né, duas figuras que representam duas empresas. Uma empresa, né, que está representada na cor azul e tem assim, empresa contratante. Do outro lado, nós temos uma outra empresa que abaixo nós temos aí a legenda, empresa prestadora de serviços. Logo abaixo a essas duas imagens, nós temos a figura de uma pessoa e nós temos empregado terceirizado. E aí vocês podem perceber que existem setas, né? Existe uma seta da empresa terceirizada para a empresa contratante, que já se conecta com o empregado terceirizado, que também está conectado justamente com a empresa terceirizada. Logo, já que nós estamos tratando a respeito do trabalho, nós precisamos também compreender algumas peculiaridades que são atuais, principalmente nos dias de hoje. Então, uma das questões é justamente a questão da terceirização. Você sabe o que é terceirização? Você conhece algum trabalhador que está inserido no mercado de trabalho, mas de forma terceirizada? Então prestem bem atenção. Voltando na imagem, o que é que nós podemos visualizar? Existe um tomador, uma empresa contratante. Inclusive, essa empresa contratante, ela pode ser a iniciativa privada, né, já que corriqueiramente, quando nós utilizamos a palavra empresa, nós nos referimos bastante à questão da iniciativa privada, mas não exclusivamente à iniciativa privada. O tomador, ou seja, o contratante, ele também pode ser o serviço público. Dentro do serviço público, existem várias tarefas, várias atividades que são realizadas não por servidores públicos, mas por colaboradores, por trabalhadores que estão vinculados a empresas terceirizadas.
A empresa terceirizada, o que ela é? Ela é uma empresa especializada em um tipo de segmento, um tipo de tarefa. Por exemplo, segurança. Muitos prédios, privados ou públicos, existe um sistema de segurança instalado, existe uma pessoa ali responsável pela segurança, pela vigilância daquele prédio, daquele patrimônio, que na maioria das vezes, aliás, é um trabalhador terceirizado, porque ele tem vínculo com a empresa terceirizada, a empresa parceira, a empresa terceira. Pode ser justamente também as pessoas que trabalham como sendo a equipe de limpeza, né, que faz todo o trabalho de higienização, de organização dos espaços existentes, sejam esses espaços, né, em prédios públicos ou até mesmo em prédios particulares, privados. E aí o que é que acontece? O trabalhador, ele é contratado, mas ele não é contratado pelo contratante. Vamos voltar novamente para a imagem para nós podermos entender muito bem. Ele é colaborador da empresa terceirizada. Toda relação trabalhista, todo e qualquer vínculo de trabalho é com a empresa terceirizada, prestadora de serviço para aquele, né, que acabou contratando. E isso, criticamente falando, dentro da sociologia, digamos assim, é visualizado como uma situação de precarização do trabalho existente nos dias atuais. Porque muitas das vezes essas relações de trabalho que são marcadas, que são caracterizadas pela terceirização dos serviços, desassiste o trabalhador no que diz respeito aos seus direitos trabalhistas e assim esse trabalhador ele acaba, digamos assim, perdendo muito, sendo muito prejudicado nessas relações de trabalho. Não é à toa que nessas empresas terceirizadas é muito comum o quê? A rotatividade dos seus colaboradores. Nós vamos avançar e vamos para uma próxima imagem. Agora nós temos uma charge, né? Uma coisa mais irônica, uma coisa mais engraçada. E aí nós estamos visualizando dois homens em uma linha de montagem. E um deles comenta o seguinte: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Ou seja, a imagem ela retrata justamente o quê? Primeiro, um efeito das relações de produção existentes no modo de produção capitalista que teve origem na Revolução Industrial Clássica, o processo de divisão do trabalho. Isso implica dizer o quê? Eu estou lá na indústria, a exemplo de todo e qualquer ambiente de trabalho. Cada trabalhador, cada profissional, cada colaborador, ele tem uma função muito específica dentro daquele cenário. Ele não faz tudo. O trabalho industrial é a mesma coisa. Eu trabalho na indústria automobilística, ou seja, eu estou ali participando do processo produtivo para que o produto final seja um carro. Mas isso não quer dizer que o professor Ney ele vai participar de todas as etapas para a produção desse veículo. Não, eu participo apenas de uma parte. Então, isso é o que significa a divisão do trabalho. Então, perceba, o homem, mesmo com as suas habilidades, mesmo com as suas competências, no que diz respeito a essa questão produtiva, ele não tem o controle total daquilo que está sendo produzido. Ele tem um controle parcial. E essa discussão ela é bastante interessante na atualidade. Por quê? Porque nós temos os modelos de organização produtiva, que certamente você já estudou na geografia e também na sociologia. Fordismo, toyotismo, por exemplo, são exemplos desses modelos de organização produtiva, principalmente no que diz respeito ao ambiente fabril. Qual é a finalidade desses modelos de organização produtiva? A finalidade deles, digamos assim, é agilizar a produtividade, reduzir custos e aumentar a produção.
Só que muitas das vezes, quando nós tratamos nessa otimização das atividades, ocorre o investimento nas tecnologias, causando o desemprego de vários trabalhadores, a busca por mão de obra barata, eficiente, mas uma mão de obra barata. Então, tudo isso acaba contribuindo para o acúmulo do capital. Bem, diante dessas considerações, diante dessas informações, nós vamos avançar, porque agora é o momento do nosso exercitando. A primeira questão, não esqueça, manuseie o seu livro do Aprova Enem e visualizem em tela a questão, que está na página 147 e finaliza na página 148. Nós vamos trabalhar a questão de número 5, no qual vocês já conseguem visualizar uma imagem, e essa imagem retrata o quê? 4 homens. 4 homens em momentos completamente diferenciados. Conforme eu já mencionei numa videoaula anterior, o trabalho é uma condição inerente ao homem. Não tem como satisfazer a sua necessidade sem que você venha trabalhar e sem que você venha, digamos assim, a produzir alguma coisa. Esses 4 homens que estão aparecendo na imagem, eles refletem a forma de trabalhar que o homem apresentou ou apresenta em determinados momentos específicos, né? Então, num primeiro momento, nós temos aí uma imagem, né, fazendo alusão ao homem das cavernas, quando ele vivia da caça, da coleta. No segundo homem, né, organizando da esquerda para a direita, nós temos a questão da produção agrícola, né, que marcou muito a economia das sociedades. Já na terceira figura, nós temos um terceiro indivíduo que está representando o trabalho industrial, e aí nós temos aí um outro, né, com sinal de internet, está com um tablet na mão e está flutuando, justamente fazendo ênfase às tecnologias que nós utilizamos na atualidade, que é a sociedade informacional que todos nós estamos inseridos. Vamos fazer a leitura agora do comando da questão e as possibilidades de resposta. Ao refletir sobre a organização do trabalho, a charge destaca, letra A, que nas sociedades feudais agrícolas, as relações de trabalho estavam fundadas na liberdade do trabalhador, que, sendo dono de suas ferramentas de trabalho, escolhia o que produzir e o tempo gasto para sua realização. Letra B. O meio de produção fordista, que proporcionou mudanças na organização do trabalho para a sociedade industrial, ao produzir melhores condições de vida para os trabalhadores, pois aumentava o ritmo de produção e, consequentemente, o consumo. Letra C. As mudanças trazidas nas relações de produção que minimizaram a exploração do trabalho e eliminaram a vulnerabilidade social, política e econômica do trabalhador. Letra D. A organização do trabalho nas sociedades baseadas na coleta e na pesca, em que a divisão social do trabalho garantia o abastecimento alimentar, baseada na tecnologia simples, o que exigia um grande número de horas dedicadas à sua realização. E a alternativa é a mudança das relações de trabalho da sociedade agrícola para a sociedade em rede, marcada pelo capitalismo flexível e pelas novas tecnologias da informação e de comunicação, que ainda exigem longas jornadas de trabalho dos profissionais envolvidos. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Está expressa na letra E. A mudança das relações de trabalho da sociedade agrícola para a sociedade em rede, marcada pelo capitalismo flexível e pelas novas tecnologias da informação e de comunicação, que ainda exigem longas jornadas de trabalho dos profissionais envolvidos, né? Então, prestem bem atenção. As relações de trabalho no capitalismo, elas são marcadas pela exploração.
Vocês percebem que na resposta nós temos essa expressão, capitalismo flexível. Ah, o capitalismo ele se tornou bonzinho? Não, ele continua com a mesma voracidade de explorar o trabalhador. Quando se trata do capitalismo flexível, nós também precisamos levar em consideração a flexibilização de todos os direitos que venham a beneficiar o trabalhador, que inserem o trabalhador em condições precárias de trabalho, sem tantas garantias assim. Então, o capitalismo ele é um modo de produção que, com o decorrer do tempo, ele mesmo vai aprimorando as suas estratégias de exploração, justamente para que também da força de trabalho humana seja extraído o seu lucro, além de tudo aquilo que é produzido, de tudo aquilo que é comercializado. Nós vamos agora para a segunda questão do nosso exercitando. Vamos visualizar e acompanhar a leitura, uma questão que esteve presente no Enem de 2021. O uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial, na qual haja a integração entre as propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico, na medida em que se pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo e na qualificação de mão de obra. Dos diversos efeitos que derivaram dessa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem com constância como características do paradigma flexível em substituição ao modelo taylorista-fordista, Então, por isso que eu iniciei esta videoaula tratando um pouco a respeito da terceirização, as condições em que muitos trabalhadores hoje eles estão inseridos, Muitas das vezes sem direito, completamente desprovidos de um 13º salário e de outras garantias que a legislação trabalhista visa proteger o trabalhador. Então, a flexibilidade no trabalho visa tirar, digamos assim, o trabalhador dessa cobertura protetiva das leis do trabalho. Vamos para o enunciado da questão agora e vamos também verificar quais as possibilidades de resposta. O uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado no texto em razão da letra A, operacionalização da tarefa laboral, B, capacitação de profissionais liberais, C, fragilização das relações de trabalho, D, hierarquização dos cargos executivos e letra E, aplicação dos conhecimentos da ciência. Com base nos conhecimentos prévios de vocês a respeito da temática e levando em consideração os apontamentos por mim feitos, vamos visualizar a alternativa correta na letra C, fragilização das relações de trabalho. E que fragilização é essa, professor? Percebam, ao longo da videoaula eu fiz vários comentários no sentido de dizer que essas transformações que ocorrem no mundo do trabalho, elas acabam atendendo às expectativas do capital e desprestigiando o homem na condição de trabalhador. Como eu mencionei agora há pouco, hoje existe toda uma ação, há toda uma estrutura no sentido de retirar o trabalhador do guarda-chuva das medidas protetivas no que diz respeito às leis do trabalho, tirando a responsabilidade do trabalhador no cumprimento, digamos assim, de determinadas obrigações. Infelizmente, a onda de desemprego, o desemprego crescente, faz com que muitas pessoas, pela questão da sobrevivência, elas acabem aceitando, sendo subjugadas às relações de trabalho em que elas são completamente desprestigiadas.
Você gostou dessa videoaula? Você tem a oportunidade de assistir ela novamente. Não só essa videoaula, mas inclusive as outras videoaulas que eu ministrei a todos vocês. E é muito fácil, é só acessar as nossas plataformas. Observem o link aqui, ó, bem acima do meu lado. Não deixe de acessar. Um abraço a todos vocês e até a próxima.